Então a Bíblia vai dizer que Jesus estava com os seus discípulos orando. Após o jantar, Jesus foi com os seus discípulos orar. E vocês sabiam que os discípulos dormiram? Chegaram a dormir. E Jesus estava ali orando, agradecendo a Deus pela vida, mas pedindo a misericórdia de Deus sobre a sua vida. E Jesus ficou ali olhando os discípulos dormir e começou: acorda, 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 acorda. E os discípulos estavam dormindo. E não era para eles dormir, era para eles ficarem acordados, orando com Jesus ali. Porque Jesus já sentia que a hora ia ser chegada. A hora ia ser chegada. E Jesus ficou ali orando. E de repente vieram os soldados, os malfeitores. Porque onde Jesus passava, milagres aconteciam. E muitas pessoas já estavam com ciúme, com inveja, querendo o mal do Senhor Jesus. E Jesus foi pego pelos soldados. E os soldados pegaram Jesus e batiam em Jesus, maltratavam Jesus pelos meus pecados e pelos seus pecados. O nosso amado Salvador Jesus Cristo, ele foi açoitado, ele foi maltratado pelos meus pecados e pelos seus pecados. E não satisfeito, eles colocaram uma cruz em Jesus. Puseram uma cruz em Jesus. Oh, Jesus. Mas ele não merecia. Ele carregou uma cruz pesada pelos meus pecados e pelos seus pecados, amada igreja. Ele não merecia carregar uma cruz. E ele carregou aquela cruz, ele foi açoitado, ele foi maltratado, ele foi cuspido. A cruz era tão pesada que muitas das vezes ele caía e ele não conseguia carregar aquela cruz. E os soldados começaram a crucificar o nosso mestre, o nosso amado mestre, Salvador Jesus Cristo. Ele não merecia pagar o preço pelos nossos pecados. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele não merecia passar por esse sacrifício, mas foi pelos meus pecados, foi pelo teu pecado, Letícia, pelos nossos pecados, igreja. Ele pagou um alto preço para que hoje nós estivéssemos aqui com vida e um dia nós possamos gozar do céu. Aleluia, aleluia. Foi muito caro e ele foi açoitado. Teve uma hora que o Senhor Jesus teve sede. E vocês sabem o que fizeram para ele? Ao invés de água, passaram vinagre na boca de Jesus, nos lábios de Jesus. Como foi tão triste tudo que ele passou, tudo que ele passou por mim e por você. Será que ele merecia estar numa cruz assim? Será que ele merecia ser trocado por 30 moedas de prata? E assim o nosso amado Jesus Cristo não suportou. E ele disse ao nosso Deus: em tuas mãos eu entrego o meu espírito, Senhor. E assim ele veio a morrer. Derramou gotas de sangue. Gotas de sangue. Gotas de sangue ele derramou naquela cruz. E os soldados tiraram ele da cruz e colocaram ele no sepulcro.
Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. E Jesus foi sepultado naquele sepulcro. E os soldados permaneceram ali, porque eles imaginavam que alguém poderia ir ali roubar o corpo de Jesus. Eles imaginavam que alguém poderia ir ali roubar o corpo de Jesus e dizer que ele não era o nosso rei, o nosso salvador. E os soldados ficaram ali. E as mulheres e vieram Maria e as outras mulheres e choraram ali no sepulcro. Aleluia, aleluia. Oh Senhor Deus, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas o que será que aconteceu? Hoje em dia muitas pessoas carregam Jesus pendurado numa cruz. É um símbolo, mas muitas pessoas ainda carregam aquele Jesus ali. Mas o nosso Jesus, ele morreu sim, mas ele ressuscitou. Aleluia. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E vieram os anjos. Aleluia. 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 E as mulheres vieram. O outro é E as mulheres vieram e começaram a chorar. E choravam. E de repente elas olharam, chegaram diante do anjo. E o anjo mostrou ali que o nosso mestre, ele já não estava mais ali, mas ele ressuscitou. E ele vive. E vive para todos sempre. Pode colocar aí, irmão.